Fala, Psi! Fala, psicólogo e psicólogo, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Hoje eu vou falar sobre comportamento assertivo. Sim, gente, é dia de quadro novo e eu vou explicar o objetivo desse quadro. A ideia dentro desse quadro é estar falando justamente sobre alguns comportamentos que podem comprometer, que podem influenciar tanto positivamente quanto negativo dentro do nosso atendimento clínico. Então, entender esses comportamentos, entender essas situações, seja sob o ponto de vista do paciente ou seja sob o ponto de vista do psicólogo, pode nos ajudar no atendimento clínico mais assertivo. Meu nome é Iris, sou psicóloga. Como vocês, já me senti aí insegura aí nos atendimentos clínicos, procrastinei bastante entrar aí na área clínica, entrei, estudei muito, busquei cursos que na verdade no momento não me trouxe as respostas que eu queria. Coloquei algumas coisas que eu aprendi aí muito mais na literatura em prática, tive bastante resultado positivo e agora tô aqui, gente. A ideia é compartilhar com vocês, porque sim, eu entendo que quanto mais esse efeito bola de neve, ele estiver aí conosco, com a comunidade de psicólogos, mais a gente consegue aí resultado positivo na clínica, conseguindo mais resultados positivos na clínica, isso vai reverberar muito positivamente para todos os nossos profissionais e para o nome da saúde mental aí, principalmente aqui no Brasil, tá? Eu acredito realmente que um dos maiores, as ferramentas mais poderosas para a retenção aí do nosso paciente é um atendimento assertivo, é um atendimento seguro, é onde você faz tudo de maneira muito ética e muito profissional, mas você consegue passar, transmitir a segurança, fazer com que o paciente evolua. E aí, gente, aí é que a bola de neve começa, porque fazendo um atendimento bacana, atendendo o seu paciente, tendo resultados positivos com eles, só vai ter consequências positivas, porque em geral isso vai reverberar positivamente aí para a família dele, né? Então, para a família, para a rede de apoio, para as pessoas que estão ao redor. Normalmente essas pessoas elas tendem a perceber esses resultados positivos. Quem é psicólogo aqui e faz atendimento sabe exatamente o que eu tô falando, porque isso de fato acontece. Então, a gente consegue fazer um atendimento assertivo com o paciente evolui, consequentemente, isso reverbera no meio, nas pessoas que estão ao redor dele. Ele vai fazer indicações para você, normalmente vem pessoas, resultado do seu trabalho com ele, indicadas por esse paciente. Ele vai cada vez mais elevar o nome da psicologia, vai quebrar alguns paradigmas, porque algumas pessoas ainda, né, a gente sabe que existe ainda um bloqueio, um paradigma, um preconceito em relação à saúde mental e, consequentemente, outras pessoas vão estar mais abertas a estar falando sobre saúde mental e, consequentemente, o nome da psicologia só vai se elevando, né? Que a gente sabe que tem muita demanda reprimida por aí, tem muita demanda parada por aí, e às vezes a pessoa não sabe como procurar ajuda, por que procurar ajuda, de que lado procurar ajuda, acredita que de repente não sabe buscar direito profissional. Então, quanto mais a gente está aberto, faz um trabalho bem feito, mais a gente contribui para que mais pessoas possam procurar um profissional de saúde mental e fazer um trabalho adequado, ético e principalmente, que eu acho que é o meu combustível, é o seu combustível também, fazer com que o paciente cada vez mais evolua. E por falar em paciente, hoje no comportamento assertivo eu vou falar justamente sobre paciente. E aí, seu paciente te deixa inseguro? Pois é, gente, muitas vezes a gente procrastina nos atendimentos que a gente tem medo de lidar com alguma situação relacionada ao paciente, né? A gente tem algum receio que aquele paciente possa nos provocar algumas inseguranças. Será que você já se sentiu assim? É natural que a gente se sinta assim, é natural que muitas vezes o nosso receio é justamente lidar com aquele paciente, com aquela situação. E às vezes a gente lida, a gente entra em contato com algumas situações que, de certa forma pode nos provocar insegurança. E aí, já aconteceu isso com você? Pois é, gente. Eu separei aqui alguns perfis, algumas situações, alguns pacientes que, de certa forma, pode provocar uma certa insegurança. E eu também vou falar um pouquinho de como lidar com cada uma dessas situações de insegurança, tudo bem?
Então, a ideia é que a gente consiga entender que esse paciente, ele pode existir, ele pode aparecer aí para você, e que, de certa forma, a gente precisa conhecer algumas coisas para, a partir daquilo que a gente conhece, a gente já tem um repertório e consegue lidar com algumas situações que, de repente, o paciente pode provocar de uma maneira mais positiva. Mas veja bem, gente, esses perfis que eu estou falando são mais perfis para a gente conseguir entender que isso vai acontecer na clínica, mas não tem nada de errado no paciente ser assim ou assado, né? Não tem nada de errado em ele se comportar de uma maneira X ou de uma maneira Y. Na verdade, é importante que você entenda que ele pode se comportar dessa maneira X ou maneira Y, mas que você saiba lidar com essa situação, que você entenda que tá tudo bem ele se comportar daquela maneira, mas que você precisa aprender a lidar com a situação. Vamos supor, não existe maneira certa, né? Até voltando à situação anterior, não existe maneira certa do paciente se comportar, né? Mas existe a maneira certa de você lidar com a situação que o paciente de repente pode te provocar. Você entende? Então, assim, não é sobre ele e sobre você. Não existe maneira certa ou errada. Ele vai se comportar como ele tem que se comportar. Ele não vai ter um curso de como se comportar dentro de um consultório. Não. Ele não precisa saber lidar com essa situação. Quem tem que saber lidar com tudo isso é você. Então, é muito importante a gente preparar repertório para algumas situações que pode acontecer na clínica, porque essa, gente, é muito comum e já aconteceu comigo, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre 3 situações que estão mais ligadas a coisas do dia a dia, da atualidade, vamos dizer assim, e mais 4 situações que estão mais ligadas à personalidade e que podem, de certa forma, causar algum tipo de insegurança na hora que você for atender pessoas com esse perfil. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro deles é o perfil pesquisador. Vamos lá, gente. Você aí, psicólogo, já foi no médico? Antes de ir no médico sentindo alguma coisa, você foi lá na internet, buscou no Google o que é que você estava sentindo, chegou com todos os resultados e foi no médico e falou assim: olha, doutor, eu acho que eu tô com isso, isso e isso. Pois é, gente, acreditem, o paciente, o cliente que vai te buscar no processo de psicoterapia, existem muitos que têm esse perfil. Ele já pesquisou todos os casos sobre, vamos supor, ele tá com ansiedade, alguma coisa relacionada à ansiedade. Ele já pesquisou tudo sobre ansiedade, ele já sabe mais ou menos o diagnóstico, ele já sabe alguns itens relacionados à situação dele dentro daquele diagnóstico, ele sabe sobre que providências que você, enquanto psicólogo, pode tomar. Enfim, ele já conseguiu ver tudo isso na internet. Isso pode acontecer. Isso não é difícil de acontecer, viu, gente? É muito comum, pelo contrário, pelo menos eu aqui, segundo o Instituto Íris de Pesquisa, lembro os pacientes que eu atendi, eu já peguei alguns casos relacionados a isso, tá? E eu acho que é muito importante como que o psicólogo se posiciona dentro desse processo. Primeiro, o que ele trouxe de pesquisa, a gente sabe que nem sempre está de acordo com a realidade. Então, é importante, primeiro, fazer com que ele entenda que tá tudo bem ele ter pesquisado, lembra que ele nunca tá errado dentro do processo dele, que tá tudo bem ele ter pesquisado, respeite o que ele trouxe para você, até escute, que eu acho que é importante, entenda tudo que ele te trouxe, mas a partir daí você como que fala? Formata o seu cérebro e começa a olhar para ele como se ele não tivesse feito essa pesquisa, porque às vezes o que ele sente é diferente das situações que ele colocou ali, que veio do Google. Então, acho que é muito importante a gente fazer essa separação, porque de fato, por exemplo, já aconteceu o paciente comigo que eu faço avaliação nos esquemas, posso falar qualquer dia desse aqui no canal sobre isso, mas eu faço avaliação dos esquemas e ele veio para mim dizendo que ele tinha esquema X e eu entendi que na verdade
a gente atravessa aí de todo um processo de avaliação que ele tinha em esquema Y. Então, na verdade, nem sempre porque ele pesquisou na internet, isso vira verdade absoluta. E eu acho que a gente merece, né, merece uma atenção especial para paciente com ansiedade, né? Se você conseguir pedir para que ele pare um pouco de pesquisar, talvez isso gere um pouco menos de ansiedade, talvez ele consiga estabilizar um pouquinho mais a ansiedade, porque quanto mais ele pesquisa, mais ansioso ele pode ficar. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para essa pessoa que tem aí um paciente com esse perfil mais pesquisador, que você o orientasse, fizesse um trabalho de psicoeducação para que ele entendesse que quanto mais ele ficar pesquisando o tempo todo, pode ser que mais ansioso ele fique. Então, assim, tudo bem ele se sentir dessa forma, tudo bem ele acreditar que a pesquisa é importante, mas pede para ele esperar um pouquinho para você dar algumas respostas, porque se ele ficar pesquisando muito, pode ser que ele fique aí um pouco mais ansioso, tá? Perfil sabe tudo, gente, muito comum também, tá? Aquela pessoa que já vem e que é estudioso, às vezes é psicólogo, às vezes é estudante de psicologia, e esse perfil às vezes pode causar alguma insegurança, tá? Então, ele vem, chega, às vezes ele solta até uma coisa, alguma situação, alguma teoria, alguma coisa que você não conhece, né? E aí, ele pode sim, para algum psicólogo que de repente não tem muito jogo de cintura, tá começando agora, não sabe exatamente como lidar com a situação, pode causar insegurança no psicólogo, mas como lidar com isso? Pois é, né, gente? O perfil sabe tudo, ele sabe tudo? Não, né, gente? Então, assim, o que a gente precisa entender é que nem ele nem você sabe tudo, e tá tudo bem ele ser dessa maneira. Às vezes ele vai trazer algumas coisas interessantes para você. Já aconteceu comigo. Tem paciente que chega e fala assim, olha, eu conheço isso, você já viu? Eu falo genuinamente para ele que eu não conheço, e às vezes eu não conheço mesmo e tá tudo bem, e vou e pesquiso a respeito, de repente consigo entender o quão importante aquele processo é e colocar em prática. Então, gente, tá tudo bem você não conhecer tudo. Tá tudo bem você não saber todas as teorias. Tá tudo bem você não dominar todas as práticas clínicas, né? E às vezes ele domina uma que você não domina. Muitas vezes você atende um psicólogo, ele entende de uma prática clínica que você não entende. E tá tudo bem. Então a gente precisa entender que nós não vamos entender de tudo. E a partir do momento que a gente consegue, com bastante segurança, dizer, não sei do que você tá falando, e conseguir até entender dele do que é que ele tá falando, você acaba se sentindo mais seguro dentro do seu processo, porque você precisa entender que você não vai saber tudo. Então, assim, eu acho que a melhor forma de lidar com isso é, não sei do que você tá falando, não conheço, vou pesquisar, tá? E se de repente, ou se você se sentir na necessidade de pesquisar em relação àquilo, pesquise e depois conversa com o paciente, mas tá tudo bem você não conhecer tudo e de fato você pode lidar aí. Existem muitos profissionais, os psicólogos mesmo, eles vão procurar aí um outro psicólogo para fazer o trabalho de psicoterapia. Às vezes eu conheço uma coisa que minha psicóloga não conhece e vice-versa, então tá tudo bem. Eu acho que é muito importante a gente entender que tá tudo bem dentro desse processo. Tem também dentro desse perfil o perfil confrontador. O que é esse perfil confrontador? É a pessoa que o tempo todo vai confrontar você. O tempo todo vai acreditar que você estava errada, vai acreditar que você está errado, ou às vezes ela nem acredita, mas ela questiona se você está certo, se você está errado. E aí, gente, tem que ter muita segurança profissional pra gente entender que, sim, as pessoas podem nos confrontar e tá tudo bem, né? Porque elas não precisam concordar com tudo que a gente fala. O que psicólogo fala não é lei, né? Então não precisa ser exatamente do jeito que a gente fala. Às vezes a situação pode ser diferente, às vezes ele pode confrontar sim, e às vezes ele pode ter razão.
Então, o mais importante é você ter segurança naquilo que você está passando e, se for confrontado, de repente até aceite o confronto no sentido de entenda o porquê, o que é que tem de trás daquela situação. Porque às vezes não é o confronto em si, às vezes de repente você está tocando em uma coisa que é difícil para ele, às vezes tem diversas situações que a pessoa não consegue entender, às vezes num primeiro momento, mas de repente aquilo a longo prazo ela pode ser um pouco menos desafiadora para ela. Então, cuidado para quando for confrontado, não entrar no embate, porque não é esse o objetivo do psicólogo. O ideal é que, se de repente você observar que o seu paciente entrou aí numa situação de confronto, recua, não tem problema nenhum, com bastante segurança, não recua com insegurança, mas recua tentando observar a situação de fora para conseguir entender exatamente o porquê daquele confronto, porque normalmente existe um motivo por detrás daquela situação e observar o motivo de repente pode fazer com que lá na frente você novamente aborde aquela situação. Mas eu acho que o mais importante, assim, para o psicólogo fazer um trabalho de segurança dentro desse processo é não ir por confronto, não ir para o ataque também. Uma vez que ele confrontou, uma vez que de repente você abordou algum assunto que de certa forma mexeu com ele, a ponto dele confrontar, eu acho que é mais importante nesse momento você se sentir seguro, convicto do que você está falando, mas não confrontar, não entrar no embate, porque provavelmente esse não vai ser o momento que esse embate vai resolver alguma coisa. Então, eu acho que o ideal é esperar e com calma, tá? Outros 4 perfis que estão mais relacionados com questão voltada para a personalidade é perfil introspectivo. Gente, o perfil introspectivo, por sua vez, também pode gerar uma certa insegurança no psicólogo. Por quê? Porque às vezes o perfil introspectivo, ele chega lá, às vezes ele é muito tímido, muito introspectivo, e chega na consulta e não fala. E aí? E você, psicólogo, o que faz a esse respeito? Como que faz essa situação, né? Bom, a ideia, gente, dentro desse processo é que você conheça muito a fundo seu paciente. É muito importante você entender todos os processos dele, fazer uma anamnese bem feita, para você conseguir, de certa forma, utilizar até as habilidades dele para conseguir conversar com ele, porque realmente, quando você pega uma pessoa muito introspectiva, às vezes pode ser um pouco desafiador você fazer um atendimento clínico. Então, o ideal para não se sentir inseguro é, de certa forma, você entender como que ele funciona, coisas que ele gosta, o que normalmente ele costuma, ele está motivado a falar, e a partir daí você pegar esse gatilho. Então, você sempre pegar algumas situações que estão mais relacionadas do dia a dia para conseguir com que ele fale, ou então utilizar a analogia de coisas que ele gosta, né? Vamos supor, um exemplo, nunca tive paciente relacionado a isso, mas uma pessoa bem introspectiva que gosta de quadrinhos. Você fazer a situação, sei lá, algum trabalho de analogia com os quadrinhos vai fazer com que ele fale um pouco mais. Você, de repente, sabe que ele toca algum tipo de instrumento, gosta de uma determinada banda. Você falar sobre aquilo vai fazer com que ele fale um pouco mais. Então, utilizar coisas que ele gosta para que ele consiga se soltar dentro do processo vai facilitar o seu processo na hora de falar com esse paciente. Então, utilizar os recursos que ele tem para que você consiga lidar com essa situação de introspecção. Então, é muito importante. Para isso, gente, anamnese bem feita. Então, lá no comecinho, se você conseguiu perguntar todas as coisas que você precisava dentro desse processo, a anamnese vai te ajudar muito para que você consiga lidar com essa situação.
Perfil que também pode te causar insegurança é o resistente. Aquele que você pede para fazer uma coisa e não faz. Aquele que você pede para, de repente, seguir um determinado micropasso e ele não faz. Aquele que você acredita que ele possa evoluir de uma determinada forma X, mas ele não acredita. Acredita que ele pode, de repente, ir pelo caminho Y, mas ele não acredita. Então, ele tem muita resistência no processo, no tratamento em si, e você não consegue fazer com que ele vá. Como que lida com essa pessoa, gente? Como que a gente consegue lidar aí com esse tipo de paciente? Gente, já disse, não tá errado nem certo ele ser assim, ele é assim, né? E a gente precisa, enquanto psicólogo, se adaptar a ele, não ele a se adaptar a gente. Como que a gente faz dentro desse processo? Eu acho que tem que jogar muito limpo mesmo. Se você sente que tá sendo resistente, você tem que falar que tá sendo resistente. Se você sente que não fez porque não quis, você tem que, de certa forma, deixar muito claro para ele que se ele não fizer o processo, o trabalho não evolui. E aí você precisa, de certa forma, falar muito claramente o que é que você precisa para ter os resultados positivos. Se ele está dentro do processo psicoterapêutico, muito provavelmente é porque ele quer obter resultados positivos na vida dele. E se você não consegue se posicionar dentro desse processo para que ele consiga esses resultados positivos, aí ele não vai conseguir mesmo, tá? Porque às vezes essa resistência, ela não é uma resistência que ele quer ser resistente. Muitas vezes ele nem percebe que está sendo resistente. Muitas vezes é um sintoma, é uma situação que está relacionada a mais um sintoma do que ele querendo confrontar uma determinada situação. Então, o que você tem que fazer? Lidar com esses sintomas de uma maneira muito efetiva, no sentido de realmente falar para ele, talvez, né? Ou então, de certa forma, mostrar para ele que se não fizer Y, não vai chegar a X, ou se não fizer X, não vai chegar a Y. Então, ser clara também dentro do processo, e a terapia cognitivo-comportamental, ela nos dá essa amostra, né, essa oportunidade de ser claro. Ser muito claro, quando você faz ali a definição de metas e de repente você não tá conseguindo quebrar nenhuma barreira daquelas metas porque a pessoa é resistente, o ideal é que você de fato converse. Olha, fulano, nossa meta terapêutica, nós estabelecemos essa meta X, Y, Z. E de certa forma, a gente já tentou alguns micropassos, mas você não conseguiu fazer. O que a gente pode fazer para que isso evolua? Porque senão a gente vai conseguir continuar no mesmo lugar, tá? Em geral, quando você dá esse chacoalhão, as coisas começam a evoluir. Então, eu acho que é muito bacana, sim. Às vezes a pessoa é resistente, mas ela não percebe que é resistente. Às vezes tem alguma barreira, se você questionar ele, às vezes tem alguma barreira que talvez você não tenha percebido e nesse momento ele te traga. Então, questionar, eu acho que é uma estratégia bem interessante para os pacientes mais resistentes, tá bom? O perfil mandão. Quem é esse perfil mandão? Tem sim, gente, pessoas com perfil mais mandão e às vezes ele vai ser mandão na psicoterapia. Então já aconteceu diversos casos onde o paciente chega e fala assim, eu quero fazer isso, isso e isso. E veja bem, não tô falando aqui, porque às vezes a pessoa realmente, a gente faz todo um processo, a gente prepara um atendimento psicoterapêutico, a gente prepara uma ferramenta para utilizar com o paciente, aí quando ele chega lá, aí você tem que recalcular a rota, mudar, fazer tudo diferente, porque ele tá com uma decisão para tomar e você precisa aplicar a ganhos e perdas. Não sabe o que é ganhos e perdas? Procura aí no canal que eu coloquei uma ferramenta ótima para tomar decisão. Então passa lá e procura que eu tô mostrando para vocês o que é o ganhos e perdas, tá? Mas aí você precisa ajudá-lo a tomar uma decisão e você vai aplicar ganhos e perdas, tá tudo bem, tá? Então esse recálculo de rota, porque o paciente está com uma demanda de fato para você trabalhar, é uma coisa, mas tem aquele que quer direcionar a sua sessão, e isso
também é produto de um sintoma normalmente. Se ele é mandão, se ele quer o tempo todo te dizer o que tem que ser feito dentro do processo, cabe também, primeiro, você entender se isso é um sintoma e depois também tratar de se posicionar. Por isso que é importante, né, um trabalho de segurança mesmo, porque você precisa de fato se posicionar dentro desse processo, porque senão, se ele conduzir o processo e você não conduzir, você vai ter resultados positivos? Provável que não, né? Então é importante que você olhe para isso, tá? O último perfil que eu acho que é muito interessante, que a gente precisa parar e observar, é o perfil parecido com você. Sim, gente! Muitas vezes a gente tem aí alguns perfis de paciente que são mais parecidos com a gente e que, de certa forma, isso causa uma certa insegurança porque eles funcionam como espelho, sabe? De repente a gente olha e a gente não vê a imagem do paciente, mas muito mais a nossa imagem refletida na situação do paciente. E aí, né? O que a gente faz dentro desse processo? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, acho que é por isso que é importante fazer um trabalho de psicoterapia e pra gente entender, porque muitas vezes, quando não se enquadram nesses outros perfis, provavelmente é reflexo daquilo que a gente é. E por isso a gente tem uma certa dificuldade. Então, quando for assim, quando você entender que de repente, de fato, esse paciente é muito reflexo daquela situação que você já viveu, de uma situação que você não está preparada para lidar, de situações voltadas para a sua personalidade que realmente mexem muito com você, qual que é o melhor caminho dentro desse processo? O que vocês acham, gente? A gente sabe que o melhor caminho dentro desse processo é o quê? Encaminhar. Sim, gente, não adianta a gente ficar com uma pessoa que de repente a gente não consegue tratar porque lida com situações muito íntimas nossas. Então, quando isso acontece, a gente, para que se faça um trabalho mais assertivo, o ideal é encaminhar para um outro profissional. Se a gente faz isso com bastante segurança, a gente sabe que o paciente vai ter um resultado mais positivo muitas vezes e nós também vamos ter o nosso resultado positivo, porque se tá lidando com alguma situação que a gente não consegue lidar, o que vai acontecer? A gente vai travar. Então é muito importante a gente ter muita responsabilidade, muita consciência, muita ética, né? Tem que ter ética dentro desse processo para conseguir lidar com o paciente, para conseguir entender que muitas demandas a gente não consegue tratar e tá tudo bem. Quando eu digo que de repente o perfil do paciente pode ter o perfil XYZ e não tá errado ele ter aquele perfil XYZ, a gente pode conseguir lidar com demanda XYZ, mas não consegue lidar com a demanda B e tá tudo bem. Então, assim, mas a gente precisa, e para isso também requer muito autoconhecimento, entender que algumas demandas a gente não vai conseguir. E não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é incompetente, mas porque nós somos seres humanos. E sendo seres humanos, na qualidade de seres humanos, a gente pode não conseguir lidar com algumas situações, porque mexe em situações íntimas nossas. E mais uma vez, tá tudo bem. Então, lembrando, eu acho que é muito importante a gente entender que algumas coisas a gente consegue e outras a gente não consegue. Então, eu falei aqui sobre os perfis, né, que você pode encontrar aí dentro da clínica: perfil pesquisador, perfil sabe tudo, perfil confrontador, perfil introspectivo, perfil resistente, mandão e o perfil semelhante ao seu. Então, muito cuidado quando encontrar esses perfis. Lembrando, não existe nada de errado em um cliente ou um paciente ter um desses perfis, mas na verdade você entendendo que ele tem aí esse perfil, você vai conseguir lidar aí de uma maneira muito mais positiva e, consequentemente, quando você entende que ele tem esse determinado perfil, além de saber lidar com essa situação de uma maneira mais positiva, você vai tratar isso com repertório, tendo muito mais segurança aí nos seus atendimentos e, consequentemente,
aí vira o efeito bola de neve, só vai ter resultados positivos. Só vai ter não, né, gente? A gente sabe que depende de uma série de fatores, mas vai ter muitos resultados positivos com certeza, né? É isso, gente. Quiser saber mais sobre psicologia assertiva, trabalho de psicoterapia mais seguro, passa ali no meu canal, tem diversos vídeos falando sobre ferramentas que você pode utilizar, sobre algumas das principais psicopatologias que a gente encontra na clínica, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!